Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Gostaria de começar essa aula agradecendo a você que compartilhou ou curtiu os nossos vídeos. O nosso canal tem crescido e, como consequência, por fazer parte desse projeto, você também vai crescer. Atendendo a pedido de alguns de nossos seguidores, hoje vamos falar a respeito de ação penal. Ação penal, senhores, é o modo pelo qual chama a atenção do Poder Judiciário que até então estava inerte. De uma maneira mais formal, a ação penal é o instrumento pelo qual o titular da ação, que ora vai ser o Ministério Público, ora vai ser o particular, ele dá ciência ao Poder Judiciário a respeito de uma infração penal. Infração penal, que nós já vimos em outras aulas, ela é gênero, do qual são espécies crime, contravenção penal e o ato infracional. A ação penal ela se divide basicamente em duas: ação penal privada e ação penal pública. A ação penal pública ela vai se dividir em ação penal pública incondicionada e ação penal pública condicionada. Já a ação penal privada ela se divide em ação penal privada exclusivamente privada, ação penal privada personalíssima e ação penal privada subsidiária da pública. A titularidade da ação penal pública, senhores, é do Ministério Público, que vai exercer essa ação através da denúncia. Já a titularidade da ação penal privada é do ofendido ou de seu representante legal, que exerce essa ação através da queixa. Vamos falar a respeito de cada uma agora. A ação penal pública incondicionada, o Ministério Público, uma vez que ele toma ciência da ocorrência de uma infração penal, ele pode dar andamento a essa ação penal sem necessitar de nenhum outro requisito paralelo. Ele não precisa de autorização de ninguém para processar, basta tomar conhecimento desse delito. Quando eu falo da ação penal pública condicionada, o Ministério Público, para que ele possa dar andamento à ação penal, ele precisa de alguns requisitos específicos. Requisito que vai ser esse: a representação do ofendido ou a requisição do ministro da Justiça. Então, sem essa representação do ofendido e sem essa requisição do ministro da Justiça, o Ministério Público não pode dar andamento nessa ação penal. Já quando eu falo da ação penal privada, exclusivamente privada, como que funciona? O ofendido, ele tomou ciência de que contra ele ocorreu algum crime. Ele oferece a queixa. Se por algum motivo esse ofendido não puder oferecer a queixa, digamos que ele faleceu, por exemplo, o seu representante legal vai poder continuar essa ação. E esses representantes legais é aquele famoso CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, nessa regra, nessa linha, tá bom, senhores? Então vamos lá. Ação penal privada, exclusivamente privada. Se o ofendido não puder dar continuidade na ação, não puder oferecer a queixa, o seu representante vai poder estar oferecendo. A segunda espécie é a ação penal privada personalíssima. Essa ação penal privada personalíssima ela tem uma peculiaridade. Qual é? Se o ofendido, ele por algum motivo não puder oferecer a ação, digamos que ele morreu, vai ocorrer a extinção da punibilidade. O criminoso, ele tem extinta a punibilidade dele. Por quê? O representante do ofendido, no caso da ação penal privada personalíssima, não pode dar continuidade. Somente o ofendido pode dar continuidade nessa ação. Se ele não fizer, mais ninguém poderá fazê-lo. Por último, eu tenho a ação penal privada subsidiária da pública. O Ministério Público, no caso das ações penais públicas, ele tem um determinado prazo para oferecer essa ação. Se dentro desse prazo ele permanecer inerte, não oferecer ação ou pedir o arquivamento, não fizer nada, abre para o particular um prazo para que ele possa oferecer ação penal privada subsidiária da pública. Então grave bem, dá uma revisadinha aqui nesse bloco, tá? Para que você possa ter gravado o que é ação penal pública e o que é ação penal privada. Prazo da ação penal. A ação penal pública tem um prazo e a ação penal privada tem um outro prazo. Ação penal pública, titularidade e Ministério Público através da denúncia. Ele tem o prazo de 5 dias para oferecer a denúncia se o réu estiver preso e 15 dias se o réu estiver solto. Detalhe, tá, senhores? Esse é um prazo, digamos assim, simbólico. Por quê? Se o réu está preso e o Ministério Público não ofereceu a denúncia, quando deu 5 dias ele é colocado em liberdade. Mas a qualquer momento, enquanto aquele crime não estiver prescrito, o Ministério Público pode oferecer a denúncia.
se o réu estiver solto e o Ministério Público não ofereceu a denúncia em 15 dias, ele pode oferecer a qualquer momento enquanto aquele crime não prescreveu. Então grava bem isso aí, tá certo? Quando eu falo de ação penal pública condicionada, eu lembro que eu tenho dois requisitos. Ou a requisição do ministro da Justiça, ou a representação do ofendido. Quando eu falo de representação do ofendido, o ofendido ele tem o prazo de 6 meses para que ele ofereça essa representação junto ao Ministério Público e o Ministério Público possa denunciar o autor. Se nesses 6 meses o ofendido não ofereceu a representação, vai estar extinta a punibilidade do autor e não vai poder mais ser processado. Já quando eu falo da ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, ela vai seguir a mesma regra da ação penal pública incondicionada. Ou seja, a ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, ela não tem prazo. Enquanto o crime não estiver prescrito, o ministro da Justiça pode oferecer essa requisição e, consequentemente, o Ministério Público denunciar. Ação penal privada. Ação penal privada, senhores, tanto na exclusivamente privada, quanto na personalíssima ou na subsidiária da pública, eu tenho um prazo de 6 meses. É um prazo decadencial. Ou seja, se a vítima ou seu representante legal não oferecer a queixa dentro do prazo de 6 meses, vai estar extinta a punibilidade do autor. Mas o detalhe é que esse prazo de 6 meses começa a correr em momentos diferentes para cada uma das espécies dessas ações. Quando eu falo da ação penal exclusivamente privada, é 6 meses a contar do conhecimento da autoria. A partir do momento que eu sei quem é o autor daquele delito, eu tenho 6 meses para me oferecer a queixa. Quando eu falo da ação penal privada personalíssima, os 6 meses eles começam a correr a contar da sentença civil de anulação do casamento, que é o artigo 236 do Código Penal. Então, primeiro eu preciso de uma sentença civil anulando o casamento e comprovando que houve fraude, para que depois eu tenha 6 meses, começa a correr o prazo de 6 meses, para mim poder oferecer a queixa contra aquele autor. Por último, a ação penal privada subsidiária da pública, ela vai ter o prazo de 6 meses a contar do prazo do Ministério Público. Lembra que eu disse para vocês que o Ministério Público tem o prazo de 5 dias, se o réu estiver preso, e 15 dias se o réu estiver solto? Terminado esse prazo do Ministério Público, começa a correr o prazo de 6 meses para que eu possa impetrar a ação penal privada subsidiária da pública. Grava bem esses prazos, tá certo? Porque eles são muito cobrados em prova.